Salve nação cruzeirense, estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês, terça-feira, né, já muito movimentada, Campeonato Mineiro de volta. A gente fala de volta porque o STJD liberou aí o início da competição. O início da competição estava suspenso pelo próprio STJD por conta de um problema entre o Betim e o Ipatinga. Esse problema ainda não foi resolvido, né? Então a decisão do STJD divulgada nesta terça-feira foi de que apenas as partidas do Ipatinga, que está no módulo 1, né, na primeira divisão do Campeonato Mineiro, é que estão suspensas. Ou seja, se nesse primeiro jogo o Cruzeiro fosse jogar com o Ipatinga, por exemplo, o Cruzeiro não jogaria, esse jogo seria realizado mais à frente, né? Então assim, as partidas do Ipatinga estão suspensas até que se resolva esse problema entre Betim e Ipatinga. E qual o problema entre as duas equipes? É que o Betim, né, que foi uma das equipes ali que brigou pelo acesso na última temporada e acabou não conseguindo subir, acionou aí, né, o TJD, o STJD, não sei quais as medidas que eles tomaram necessariamente, mas acionaram aí, porque segundo eles, o Ipatinga teria inscrito jogadores de forma irregular, né, no Campeonato Mineiro, no módulo 2, no ano passado, quando o Ipatinga conseguiu aí esse acesso para o módulo 1, né? Então assim, o Betim acionou aí as entidades que podia, né, para tentar reverter essa situação e tentar o acesso no lugar do Ipatinga, né? O Betim busca isso, aparentemente nas primeiras decisões já não conseguiu, mas segue tentando, e por conta disso as suspensões aí dos jogos do Ipatinga nesse início de Campeonato Mineiro. Outra informação no dia de hoje, né, um dos destaques do Cruzeiro na última edição da Copinha, o Cruzeiro acabou sendo eliminado ontem, né, numa derrota por 2-1 para o Sport, né, e vale destacar aqui a campanha do time do Cruzeiro. Muita gente tem na cabeça como boa campanha apenas o time que é campeão, né, mas os garotos do Cruzeiro fizeram uma boa campanha e é sempre muito bom a gente destacar também que o Cruzeiro era, desde a terceira fase, o time mais jovem da Copinha. Por quê? Porque o Cruzeiro optou em levar jogadores até... a maioria dos jogadores que lá estavam eram jogadores de sub-17, nem sub-20 eram. Então a gente tinha aí como, por exemplo, o Juan Índio, né, o zagueiro Henrique Silva, jogadores muito novos ainda que estavam no time sub-17, recentemente subiram para o time sub-20. Então o Cruzeiro deu essa experiência para esses jogadores. E jogadores que saem muito experientes depois de um grande desafio que é disputar uma competição como a Copinha, que é o principal torneio de base aqui no futebol brasileiro. Então a gente parabeniza, né, porque o Cruzeiro teve aí uma das melhores campanhas na fase de grupo, também depois avançando até as oitavas de final. O Cruzeiro teve boas peças e uma delas foi o jovem Denilson, né, um atacante que chegou ao Cruzeiro no meio do ano passado, em julho. E ele está no Cruzeiro por empréstimo, né? O Guarani, lá do Rio Grande do Sul, emprestou ele para o Cruzeiro até novembro desse ano. Mas o Cruzeiro tem a opção de adquirir os direitos econômicos do Denilson, né? E de acordo com a matéria publicada pelo Globoesporte.com, esses valores variam de 350 mil a 500 mil, né? São três possibilidades diferentes de adquirir o Denilson. E esses valores, o máximo é 500 mil, mas eles vão aumentando de 350 até 500 mil, de acordo com que se aproxima mais do término do contrato do jogador. Ou seja, se o Cruzeiro adquirir ele hoje, paga um valor menor do que se deixar para adquirir no último dia de contrato de empréstimo. Então, o Denilson, que foi uma das grandes apostas e que deram certo do Cruzeiro nessa Copinha, ele pode ser adquirido em definitivo. Inclusive, o Denilson tem o interesse de clube da Espanha, não foi revelado o nome, e também outros clubes brasileiros que monitoram a situação do jogador. O Denilson, em 6 jogos disputados, ele marcou 4 gols e deu 2 assistências. Então, assim, uma média de uma participação em gol por jogo, né? Uma média muito boa. No ano passado, como eu disse, chegou aqui no meio do ano, teve 22 jogos disputados, marcou 7 gols e deu 3 assistências. Então, 10 participações em gol, um total de 1.378 minutos em campo. Esses números da própria assessoria do jogador. Então o Denilson vem se destacando e o sobrenome dele até é meio engraçado, né? Denilson Goulart. Nos lembra aí um nome muito importante na história recente do Cruzeiro, né? Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, Ricardo Goulart. Então, mas não tem nada a ver, os dois não são parentes, apenas essa coincidência mesmo. E a gente fica na torcida para que o Cruzeiro consiga resolver essa situação e quem sabe acertar em definitivo com o Denilson aí, porque é uma das grandes promessas, tem apenas 19 anos.
E vamos ficar na torcida para o Cruzeiro conseguir contratar esse jogador. E um passo muito importante que a diretoria do Cruzeiro deve ter agora é se resguardar também dos jogadores que se destacaram na Copinha e já são do Cruzeiro. Se resguardar como? Mantendo ali uma multa num valor razoável e melhorando as situações contratuais dos jogadores para que a gente não perca nenhum jogador, como a gente perdeu na última temporada o Vitor Roque para o Atlético Paranaense, um jogador de 17 anos que deixou o Cruzeiro na última temporada, porque o contrato dele tinha uma multa ali rescisória baixa, né? E o Atlético chegou, pagou essa multa e levou o garoto. Então a gente precisa ter muito cuidado também com esses jogadores que foram destaques na Copinha. E torcer para que todos consigam aí ter oportunidades e que vingam no futebol. Hoje, inclusive, a gente teve a convocação de 2 atletas que estavam na Copinha para a seleção Sub-17. Foi o Juan Gabriel e o Ítalo Isaac, que aí 2 jogadores que estavam atuando pela Copinha e são jogadores ainda Sub-17. Os jogadores foram convocados pelo Brasil, então nomes importantes também que vem surgindo nessa base do Cruzeiro. Esse foi o nosso vídeo de hoje, agradecer você que assistiu até aqui, se inscreva aí no canal, deixe o gostei e siga acompanhando a gente aqui no Diário Celeste todos os dias, todo dia com conteúdo diferente para vocês. Até a próxima!